Bem, Gabriela e Solano, nessa segunda etapa da sala, nós vamos levar em consideração a apresentação que vocês fizeram, atendendo o briefing da Fiat, as observações que nos foram passadas pelo João Ciaco, diretor de marketing da Fiat, igualmente as observações construídas pelo Barioni e pela Cristiana Arcangeli. Eu fui muito atento na apresentação que vocês fizeram e vamos levar em conta também o resultado da tarefa executada lá na Itália, onde a Gabriela foi desqualificada e você chegou até o destino. Não venceu, mas chegou. E eu começo com você, Rodrigo. Depois da prova da Nestlé, onde você foi brilhante, você construiu uma ideia que levou a sua equipe à vitória, aparentemente você não foi mais tão criativo. Você é um jovem que só tem capacidade para criar uma ideia, Rodrigo? Eu acho que assim, essa questão de uma ideia ser tão engrandecida varia muito da questão da empresa aceitar e decidir na hora que eu vou usar aquela ideia. Pode ser que alguma outra ideia que eu dei possa ser usada futuramente, mas não foi tão engrandecida como essa. Eu vou contestar você de imediato. Tinha nenhuma empresa determinando que você poderia ou não ter uma ideia? Não foi isso que eu Nestlé não avaliou se aquela ideia era boa ou ruim até que você a apresentasse. Você apresentou e a ideia foi brilhante. Não, claro, levou a sua equipe à vitória. Eu quero dizer que assim, não foi isso que eu quis falar. Eu quis dizer que assim, eu posso ter tido sim vários outros resultados brilhantes, sim. Só que eu acho que não com o mesmo, não foi tão engrandecido como aquela tarefa. Aí meio que pareceu que depois daquela... Quem disse que foram brilhantes? Oi? Quem disse pra você que foram brilhantes as suas ideias? Não tô dizendo que foi. Você acabou de dizer. Dizendo que eu posso ter tido também outros bons resultados. Algum exemplo? Eu acho que não ideia direta, mas eu acho que eu desenvolvi muito bem outras tarefas. Eu acho que muito bem é diferente de brilhante. Eu acho que eu fui determinante em outras vitórias. Eu acho que assim, exemplo. Eu acho que várias que eu participei eu fui determinante. Por exemplo, na tarefa da Wizard. Eu acho que... Porque é difícil dar um exemplo X, porque assim, todo mundo que participava das tarefas era importante para a tarefa. Eu acho que na prova de Santander... Então o João tem razão, você só lembra do Dolce Gusto, as outras você não lembra. Não é à toa que eu nunca levantei esse exemplo do Dolce Gusto aqui na sala. Não foram brilhantes, Rodrigo. Não foram brilhantes. Teve uma ideia brilhante e nenhuma outra ideia brilhante. Gabriela, você normalmente chora quando você perde. Chora também quando ganha, mas chora também quando perde. Você entende que essa ansiedade que você coloca no seu sentimento, ela não pode prejudicar você na atuação de uma empresa? Acontece, João, que aqui dentro nós estamos... É claro que o aprendiz imita a vida real. Ele imita sim. Ele imita porque tem as suas dificuldades. Ele não imita, ele é real. Ele é real, sim. Ele é a vida real. Eu já passei por situações na minha vida de pressão. Situações onde eu tive que assumir a função de arrímel de família. Existiu situações onde eu precisei deixar uma faculdade para assumir um trabalho. E em situações como essa eu não chorei. Eu não fui pro trabalho chorando, não. O que acontece é que aqui as emoções elas ficam 300 vezes maior. Eu sei o momento certo de chorar, eu sei o momento certo de levantar minha cabeça, eu sei o momento certo de tomar as decisões. Então, apesar de ser uma pessoa emotiva, eu não quero ficar com essa alcunha de chorona. Não, eu sou uma pessoa sim que eu me emociono, mas na hora que eu preciso, na hora que começa a tarefa, na hora que eu preciso me posicionar como profissional, eu sei agir como profissional. Posso discordar de uma coisa? Pode. Nessa tarefa, por exemplo, você, de novo, eu acho, ficou desesperada, ficou com pressa de tomar uma decisão do que você ia fazer e acabou tomando uma decisão errada. Sim. Então, eu acho que em alguns momentos, Gabriela, eu observei isso em algumas tarefas. Você, na hora de tomar a decisão, não tem a inteligência emocional para se acalmar, planejar e conseguir tomar a decisão certa. Dessa vez, ela te atrapalhou muito com a decisão errada. E foi tomada intempestivamente porque você teve pouca inteligência emocional. Ficou desesperado e precisava decidir. Então, acho que a pergunta do João é muito pertinente, porque a sensação que passa pra gente, em algumas tarefas, não foi só nessa, que você fica muito desesperada muitas vezes. Cris, realmente o legal de tudo é reconhecer os erros. Eu tenho que reconhecer que eu sou uma pessoa que eu tenho que dominar a minha ansiedade. Isso é fato, é um problema que eu tenho. Assim como outras pessoas têm problemas que devem ser dominados. Então, o meu grande problema é a ansiedade. Nessa tarefa, eu quis procurar o meio mais rápido, se aproveitando do meu poder de comunicação, do meu poder de convencimento, a uma maneira mais rápida de conseguir chegar onde era o meu destino, que era Turino.
Então, realmente, eu concordo com você que em alguns momentos eu tento controlar a minha ansiedade, mas ela passa por cima de mim. Mas isso é uma coisa que eu trabalho muito, que eu tento controlar o tempo todo e que quando eu preciso, eu realmente tento tomar as minhas decisões. No caso dessa tarefa, eu acreditei numa estratégia de chegar mais rápido lá e de não oferecer serviços ali pelas redondezas. Eu tentei me oferecer para lavar prato, para uma série de coisas, mas eu não dei o tempo certo para que aquilo acontecesse. Eu tentei em 3 restaurantes e aí depois no 3º restaurante apareceu uma oportunidade de ir para Verona e eu fui para Verona. Eu escutei algumas vezes algumas pessoas dentro do aprendiz dizendo: se eu passar da primeira tarefa, se eu passar da segunda tarefa, tá bom. Pra mim já tá bom. Eu não vim buscar fama, eu não vim buscar amigos aqui dentro do aprendiz, eu vim buscar vencer o aprendiz e mudar a vida da minha família. Porque essa é a chance. E hoje, pra mim, é um dia muito importante, porque é a chance de eu mudar a vida da minha família. Você é melhor e mais capaz do que o Rodrigo? Olha, sim ou não? Eu me considero uma profissional mais completa que o Rodrigo. Mais séria, mais determinada aqui. Você, Rodrigo, você se considera melhor, mais capacitado do que a Gabriela e por quê? Sim, eu acho que, pra mim, eu me considero mais capacitado, sim. Das 14 tarefas eu perdi 4. E assim, eu acho que eu também não estou aqui à toa. E uma coisa que eu acho que me coloca muito na frente é a questão emocional. Eu acho que trabalhando com ela e vendo o trabalho dela de fora, eu via que isso atrapalhava muito ela. Até na tarefa da Magazine Luiza que a gente venceu, teve uma hora que a gente estava trabalhando com os contra-regas e um chegou pra mim e falou assim: pô, calma aí tua amiga, senão assim não vai dar certo. Assim, eu acho que é uma coisa que às vezes atrapalha. Da mesma forma que ele acha que pra mim falta controle emocional, eu acho que pra ele falta criatividade. Por exemplo, na tarefa do Magazine Luiza ele foi extremamente funcional. Ele cuidou de tudo, me ajudando, mas ele simplesmente não desenvolveu ideia nenhuma. A questão daquele brilho da prova da Nestlé foi bom pra mim por tudo que porque viram que eu era criativo. Assim, posso não ser sempre ter uma boa ideia, mas achar que parou por ali, né, Rodrigo? Não, eu não acho que eu parei por ali. Eu acho que eu não desenvolvi ideias brilhantes. Mas eu acho que na prova de Santander, por exemplo, que a gente ganhou, a ideia inteira da estrutura eu dei, a ideia da foto, do Brand Experience eu dei, só que não foi exaltado como foi aquela. Agora, Rodrigo, você tem dificuldade na abordagem com as pessoas. Eu não sinto você muito à vontade na abordagem verbalizada. Você se posiciona melhor, encena melhor, atua melhor do que fala. Por quê? Como assim? Querem dizer que eu não me expresso muito bem? Você não expressa e você não tem uma capacidade de convencimento, coisa que a Gabriela tem. Ela tem muitos defeitos, mas ela tem essa qualidade. Ela convence quando fala, ou pelo menos impressiona bem. Se não convence, deixa uma boa impressão. Você, ao contrário, tem uma certa timidez. Mas quando atua no sorriso, no gesto, na simpatia bem brasileira, vai bem. Mas na hora de argumentar, não tão bem. Isso é um defeito seu? Sendo visto por vocês e reconhecido de dentro de todas as tarefas, eu tenho que assumir que sim. Não posso negar. Eu acho que... Não sei se eu já tinha avaliado tanto isso. Eu acho que pode ser que imaginando que essa minha forma de lidar com as pessoas, sorriso, simpatia, eu conseguia suprir um pouco isso. Só que vendo que não, como vocês estão falando, eu acho que eu tenho que realmente trabalhar um pouco mais essa minha relação verbal com as pessoas. Nós vamos exibir aqui imagens onde você apresentou muita dificuldade com o idioma, você não fala inglês, não fala italiano, não fala espanhol, e você sentiu uma enorme dificuldade em se comunicar. Vamos ver. Hi. I don't speak English. Comeu o dedo aí, hein, Rodrigo? Consegui 15 euros para uma passagem de ônibus para ir para Verona. Rodrigo, aquela cena você estava catando lixo. Você ganhou 15 euros para colocar sacos de lixo dentro da caçamba de lixo. A sua pergunta, Marione. Olha, a minha pergunta. Você acha que a atitude do Rodrigo ela foi muito mais para nos comover em relação à desvantagem que ele tem? Ou, apesar da desvantagem que ele tem de não falar idiomas, ele se superou e chegou lá na fábrica da Fiat em Torino? Não, se fazer de coitadinho ele não se fez porque realmente ele não fala idioma nenhum, ele só fala português. Não, nas atitudes eu quero dizer. Eu acredito que por ele não falar nenhum idioma e só falar português, ele deve ter encontrado infinitas dificuldades, mas ainda assim ele teve um bom rendimento porque conseguiu chegar à fábrica de... Então ele teve uma superação que você não teve, né? Sim. Obrigado. Gabriela, você foi desclassificada nesta tarefa porque você foi ansiosa e acreditou que poderia
ter um procedimento e resolver ao final do procedimento para encontrar uma solução, e não aconteceu. Você apostou tudo na carona que você recebeu. Postei. Você apostou que ao final dela você poderia cumprir uma tarefa e aí sim ter a remuneração advinda da carona para justificar aquilo que você estava recebendo. Exato. Se deu mal. Aliás, eu quero mostrar, nós vamos ver exatamente esse momento que aconteceu lá na Itália. I have to help you. Leave your bag in the car, okay? No problem. Okay. A dona agora tá indo pra Verona e assim, na verdade ele não tem malas, mas falei pra ele que eu quero ajudar de alguma forma. Can I go with you inside? Okay, I can leave you. Okay, please, per favore. No.